O filme O Senhor da Guerra foi realizado em 1965. Dirigido por Franklin Schaffner, conta a história de Chrysaor de la Cruz, representado pelo ator Charlton Heston, um cavaleiro do século XI que se tornou senhor feudal após receber terras do duque Guilherme de Ghent. A trama central do filme é desenvolvida sobre as relações de vassalagem entre os nobres, bem como entre as condições de senhores e servos, além de tratar sobre as disputas entre o cristianismo e o paganismo. A película abre com a voz de um narrador extradiegético que nos explica que no século XI a Europa era um conjunto de estados feudais nos quais poderosos duques decidiam entre a vida e a morte de seus súditos. Antes de entrarem na vila, os cavaleiros são surpreendidos ao se depararem com um local de culto pagão. Essa disputa entre cristianismo e paganismo era algo constante nesse território desde o século IV e dá a tônica da narrativa fílmica em O Senhor da Guerra, mostrando a diferença de crenças existentes entre as comunidades do medievo no século XI. Os cavaleiros são logo surpreendidos por uma incursão de forças frísias, partindo imediatamente para o duelo. Os invasores estão saqueando a vila e sequestrando as mulheres. Após um embate sangrento, os frísios batem em retirada e os cavaleiros seguem em direção à vila, onde encontram os camponeses escondidos na relva. Os servos são retratados como miseráveis, maltrapilhos, alguns apoiados em muletas, que abrem caminho para a passagem de seu novo senhor, Chrysaor de la Cruz. Os camponeses demonstram felicidade em agora estarem sob a proteção de um novo senhor. E aqui percebemos a existência de relações sociais verticais, ou seja, relações senhoriais, tão presentes no sistema feudal. O senhorio precisava do servo, pois necessitava de mão de obra, e o servo precisava do senhorio, pois não podia se defender dos ataques patrocinados pelas forças invasoras. Dessa forma, a reciprocidade se fazia presente. O clérigo da localidade apresenta os servos a Chrysaor e explica que os camponeses eram pagãos antes do domínio do Império Romano, o que estabelece um certo clima de estranhamento entre os cavaleiros recém-chegados e os servos. O paganismo, assim como as heresias, ainda existia em um contexto europeu, contexto no qual o cristianismo buscava sua hegemonia. Entre as funções de um senhor feudal estava a de julgar os seus servos. Chrysaor age como juiz, determinando se as ações dos colonos são crimes ou não e imputando penas aos mesmos. Na narrativa fílmica, dois colonos são acusados de matarem um cervo no bosque do duque, mas Chrysaor os inocenta por falta de provas, o que irrita o cavaleiro Draco, que deseja a condenação dos colonos. Em seguida, Odins, o ancião da comunidade, pede a permissão do senhor para que seu filho se case com Brownie, um pedido que o cavaleiro acata. Logo após os nubentes serem dados como marido e mulher, Chrysaor e seus cavaleiros chegam para reivindicar o direito a jus prima noctis. Odins concorda, uma vez que é uma tradição pagã. O ancião explica que o sacrifício de uma virgem serve para abençoar a terra a ser semeada, transformando o sacrifício em um ritual de fertilidade. Mas tudo deve ser feito à maneira pagã, com a virgem entregue ao surgir da lua e devolvida ao nascer do sol. Os camponeses, após entregarem Brownie a Chrysaor, passam a noite em vigília, aguardando o seu retorno. O cavaleiro conta à serva que seu pai foi tomado como prisioneiro pelos frísios, levando a família a se desfazer de todos os seus bens para pagar o resgate. O pai, humilhado e ferido, morreu nos braços do filho, que tomou as suas armas e renovou os votos vassálicos com o duque. Aqui percebemos a existência das relações sociais horizontais, ou seja, as relações de vassalagem, também características do sistema feudal. Brownie começa a se preparar para voltar para seu marido, mas é impedida por Chrysaor, que não pretende devolvê-la, o que faz com que o cavaleiro Draco reaja, pois a decisão de Chrysaor
irá colocar os camponeses contra eles. Na noite seguinte, os guerreiros frísios começam a se aproximar sorrateiramente da torre. Crisagon percebe a movimentação dos frísios que escalam a ponte levadiça e começam a destruir suas amarras. Crisagon se lança contra os inimigos, que conseguem derrubar a ponte. Bós e os cavaleiros conseguem sair a tempo de resgatar Crisagon, que é levado para o interior da torre. Crisagon observa que toda a vila está do lado dos frísios. O líder frísio pede que entreguem o garoto feito prisioneiro no primeiro ataque, que é seu filho. Ao saberem que o jovem é filho do líder frísio, Draco lembra que seu pai foi prisioneiro dos frísios e seu resgate foi estipulado em ouro. Draco exige o mesmo pelo resgate do garoto. Esse aspecto de pagamento do resgate foi algo muito comum no mundo cavaleiresco medieval. No dia seguinte, os aldeões ajudam a mover uma torre de assalto, posicionando-se claramente contra os seus senhores. Os arqueiros lançam flechas contra os frísios, mas esses conseguem chegar à torre. Após a bem-sucedida invasão, os frísios são surpreendidos por um ataque de catapulta realizado por guerreiros do duque, enviados como reforço para Crisagon. Os frísios são derrotados e batem em retirada. Os cavaleiros comemoram. Crisagon e Draco duelam pela posição de liderança daquele grupo e daquela torre. Draco, após ser mortalmente e acidentalmente ferido, perde o equilíbrio e cai da escadaria, o que leva à morte. Após a morte de seu irmão, Crisagon monta em seu cavalo com o garoto frísio e segue em direção ao acampamento inimigo, acompanhado apenas por Bors. Ao se deparar com o líder adversário, Crisagon devolve seu filho. O pai do garoto promete-lhe riquezas e honras, caso ele decida se juntar aos frísios, mas Crisagon recusa, pedindo, entretanto, que o líder frísio proteja Browin, e decide partir para pedir perdão ao duque. Ele e Bós seguem sozinhos para tentarem o perdão do duque Guilherme de Ghent. O filme encerra sem um característico happy end das produções hollywoodianas, deixando o destino do cavaleiro normando em suspense, mas mostrando aos espectadores uma parcela significativa do mundo do sistema feudal e suas relações sociais, tanto verticais quanto horizontais.